certo? Tudo tranquilo? Hoje é segunda-feira, dia 1º de maio de 2023 e nós começamos mais um Geografia em 5 Minutos. Uma edição especial do Geografia em 5 Minutos dedicada ao feriado do dia de hoje. Qual que é o feriado do dia de hoje? É o feriado do Dia do Trabalhador, tá aqui em cima, ó, bonitinho, 1º de maio de 2023. Certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dessa data, a evolução das leis trabalhistas no Brasil e os desafios que nós temos agora em 2023, certo? O feriado do Dia do Trabalhador, ele nasce lá nos Estados Unidos, no dia 1º de maio de 1886, na cidade de Chicago, certo? Ali na região dos Lagos, nos Estados Unidos, devido a uma série de reivindicações trabalhistas que visavam reduzir a jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias, certo? E o Brasil vai adotar pela primeira vez esse feriado lá no dia 1º de maio de 1924, no governo do então presidente Arthur Bernardes. Lembrando que essa data é uma data internacional. Em vários países é celebrado o dia 1º de maio. Certo? E aí no Brasil, então, a partir de 1924, já haviam várias reivindicações aqui no Brasil para que fosse formalizada essa data como a data do Dia do Trabalhador, certo? Mas a coisa começa a ganhar corpo mesmo de verdade lá em 1934, com a Constituição de 34, que marca o início do governo constitucional do Vargas. O Vargas vai governar de 34 a 37 num governo constitucional. E aí nós vamos ter os primeiros direitos trabalhistas, como a adoção do salário mínimo, né, a criação do salário mínimo, ninguém pode receber menos do que um salário mínimo, a jornada diária de 8 horas, né, o repouso semanal e a indenização para as demissões sem justa causa, certo? Então isso já está previsto lá na Constituição de 34. O que a gente não pode se confundir, pessoal, é que uma lei trabalhista única só vai nascer em 43, também na mão do Vargas, já não no governo constitucional, e sim na ditadura do Estado Novo, lá no dia 1º de maio de 1943, com a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. É quando a gente une todas as leis trabalhistas do Brasil numa única legislação, certo? Essa legislação, obviamente, foi sofrendo alterações ao longo dos anos, tá? Mas é a legislação que vale até hoje. A última grande alteração na CLT é lá na Constituição de 88, certo? Que novamente reconhece os direitos dos trabalhadores. Agora, o que a gente não pode fazer confusão, já foi tema de questão de vestibular, os meus amigos da história brigam muito quando vão falar disso, que é o quê? O FGTS. Muitas questões de vestibular atribuem o FGTS como uma criação do Vargas, e não é. É uma criação da ditadura militar, lá do dia 13 de setembro de 1966. O FGTS ele é um depósito compulsório, é obrigatório você depositar o dinheiro do FGTS, certo? E por isso justamente que o trabalhador não pode ir lá e sacar esse dinheiro. Agora até pode, né? Foi criado o saque aniversário, o empréstimo do saque aniversário, mas a ideia é que o trabalhador tivesse uma poupança compulsória. Inclusive uma notícia importante que está sendo discutida agora é a correção do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Né? Foi pedido vista agora no Supremo Tribunal Federal, suspendeu a votação novamente, né, para que seja obrigatória a correção do FGTS de acordo com a correção da poupança, tá? E agora em 2023, quais são os grandes desafios que a gente tem? Pessoal, é urgente uma reforma trabalhista. Por quê? Já completa 80 anos da CLT, da consolidação das leis trabalhistas. Certo? Então nós precisamos modernizar as relações de trabalho no Brasil. Afinal de contas, já ocorre a chamada uberização do trabalho, que é justamente a precarização das relações trabalhistas, onde nós temos um aumento muito grande do trabalho informal. Por isso o nome uberização. O próprio Uber é um exemplo de trabalho informal, né? Complemento de renda. Então muitas vezes a pessoa tem um trabalho formal e usa o Uber para complementar a renda. Outro grande desafio agora para 2023 é o aumento do desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural, pessoal? É quando uma vaga de trabalho ela é extinta por uma mudança no processo produtivo.
Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, em Ponta Grossa, no Paraná, nós estamos tendo uma discussão sobre a extinção da função do cobrador de ônibus. Então, aquela vaga de trabalho ela vai ser extinta, porque ela vai ser substituída pela bilhetagem eletrônica. A grande pergunta é, o que esse cobrador de ônibus vai fazer? Entendeu? Porque ele não vai mais poder exercer essa profissão, porque ela não vai mais existir. Por isso que é um grande desafio. Certo? Vamos encerrando o Geografia em 5 minutos de hoje, lembrando que hoje é o último dia para compra do nosso material didático do Paraná em pré-venda, certo? Temos o link para a compra no nosso Instagram. Beleza, pessoal? Uma excelente semana de estudos. Comenta aí se você gostou desse outro formato e até o próximo Geografia em 5 minutos.